Olá, meu nome é José Geraldo Reis, eu sou advogado, sou especialista na área de direito aduaneiro e quando eu digo especialista nessa área, me permite explicar um pouquinho porque não existe faculdade de direito aduaneiro, não existe especialização em direito aduaneiro em qualquer dos demais órgãos de ensino do país, mas é porque eu tive a oportunidade de ser formado por grandes luminares dessa área, um deles, o meu sogro, do qual fui cria efetiva e por isso eu posso dizer que vivi minha vida dentro do comércio exterior e por isso fui formado dentro dessa área que é uma área muito específica. É uma área que eu diria que é como se você fosse um médico de ombro esquerdo, porque de tão específica que é. Então, para todas as empresas que militam nessa área, que têm operações na área de comércio exterior, é muito importante ter a assistência de um especialista que vai cuidar especificamente dessa área, principalmente na questão quando falamos de questões de infrações aduaneiras, que são infrações muito específicas da nossa área e que acometem empresas que militam nessa área, que estão sujeitas às legislações aduaneiras. Os fiscais aduaneiros são muito rigorosos e tem todo o poder de fiscalizar quaisquer empresas com relação às infrações. Então, principalmente quando essas infrações são cometidas de forma rotineira, quer dizer, elas têm um período, vão sendo cometidas rotineiramente, às vezes até sem a empresa saber que está sendo inseridas nas legislações de infrações aduaneiras, elas precisam tomar um cuidado muito grande. Porque essas infrações, elas têm conexões com outras áreas do direito, por exemplo, a área do direito penal. Então, uma empresa, sem saber, pode estar incorrendo em infrações aduaneiras e pode estar correndo o risco de vir a ser inserida dentro do processo penal, dentro de uma ação penal. A gente vai tentar falar rapidamente sobre algumas dessas infrações. Por exemplo, eu gostaria de falar sobre infrações da área do direito aduaneiro, como crimes que vão do artigo 334 ao 334-A do Código Penal, que fala sobre falsidade. Você, quando faz a sua declaração de importação, você está declarando para o fisco uma série de coisas em um documento oficial. E se você fizer declarações ali que sejam consideradas falsas, você pode estar incorrendo num crime de falsidade documental ou de falsidade ideológica, que vai levar a um processo penal, onde o fiscal vai lavrar uma auto de infração e vai notificar o Ministério Público dizendo, olha, em tese aqui existe a ocorrência de um crime. E aí o Ministério Público, diante dessa notícia crimes, será obrigado a abrir um inquérito policial. E isso aí, de uma forma quase que certa, vai redundar num processo penal. E o uso rotineiramente desses documentos vai levar ao entendimento de um crime continuado e portanto, o agravamento dessa pena no processo penal. Todas as infrações aduaneiras, quase todas, elas têm essa comunicação direta com o processo penal, no caso de virem a estar correlacionados com esses artigos do Código Penal que foram equiparados a essas infrações aduaneiras. E uma delas, vamos dizer assim, talvez a infração aduaneira que mais acomete as empresas de comércio exterior e que mais são danosas às empresas é a infração aduaneira chamada de interposição fraudulenta. Essa infração aduaneira, na realidade, que é uma construção doutrinária da área aduaneira, da área tributária, ela estabelece que quando se tem indícios que a empresa, por alguma atitude, por alguns atos, por alguns procedimentos, está acobertando o real adquirente, o real proprietário daquela mercadoria, ela será incluída nessa infração chamada interposição fraudulenta. E nós temos uma figura da interposição fraudulenta, inclusive, que é chamada de interposição fraudulenta presumida. Isto é, o fiscal, na realidade, ele sequer precisa comprovar essa interposição fraudulenta. Ele pode simplesmente ter determinados atos dos quais ele presume que existem indícios suficientes para que a empresa seja inclusa
nesse conceito de estar cometendo a interposição fraudulenta. As consequências na área aduaneira e na área, vamos dizer assim, operacional da empresa, quando existe essa, vamos dizer assim, essa conclusão por parte da administração pública, são muito graves, porque a empresa pode ser obrigada a depositar em processo judicial 100% do valor das mercadorias que está trazendo, que está tentando internar no país, além dos impostos. Então, qualquer desembaraço aduaneiro da empresa vai estar sujeito a esse procedimento especial de investigação que vai determinar que a empresa tenha que depositar o valor de suas mercadorias que importar antes de qualquer análise por parte do fiscal. Também a empresa vai ter toda a sua vida, todas as suas contas, toda a sua, desde o seu nascimento até o momento atual em que está sendo investigada, ela vai ter sua vida vasculhada, dela e dos seus sócios. Então, ela pode vir a ter diversos problemas. Por exemplo, o fiscal pode, em determinado momento, que concluir que pela ocorrência efetiva da interposição fraudulenta, ele pode determinar o confisco de todas, isto é, o perdimento de todas as mercadorias que estão no selo depósito da empresa, além das mercadorias que estão sendo desembaraçadas. E como o perdimento é uma pena que se aplica só nas mercadorias que são encontradas, que têm materialidade, ele pode querer também confiscar as mercadorias que já foram consumidas, que já foram desembaraçadas, que a empresa já vendeu. Como é que ele faz isso? Ele transforma essa pena de perdimento, que pode retroagir até 5 anos, ele transforma numa pena pecuniária. Ele vê o valor aduaneiro de todas as mercadorias que já foram importadas por aquela empresa e dá um auto de infração de valor pecuniário que reflete-se na vida financeira da empresa, que basicamente é a decretação de falência da empresa. Então vamos dizer assim, uma infração aduaneira bastante pesada, bastante difícil da empresa enfrentar devidamente. Por isso que é fundamental, eu diria quase que uma obrigação prioritária da empresa, quando se deparar, quando for intimada, já na primeira intimação de uma infração aduaneira que tenha uma conotação basicamente dessas que eu acabei de citar, dela procurar um especialista para que ele possa orientar da maneira mais correta como encarar aquela intimação, de que maneira responder, de que maneira entregar a documentação, o que entregar, o que não entregar, porque na realidade você, ao responder qualquer intimação do fisco, você está produzindo prova no processo, mas está produzindo prova a seu favor e contra você também. Então é necessário que você tenha um acompanhamento devido para saber o que entregar e o que não entregar. Então, em conclusão, caros amigos, eu queria dizer para vocês o seguinte: é fundamental que ao receber a intimação, qualquer intimação do poder administrativo, você ter acompanhamento profissional especializado. Importante receber as orientações e saber o que responder naquele processo e saber que qualquer resposta, qualquer manifestação sua vai ser usada como prova, ou a favor ou contra você. Logo que estiver numa situação dessas, procurar uma ajuda especializada. Consulte o mais cedo possível um especialista, uma pessoa da sua confiança, para que você possa transitar dentro de um caso como esses e saber que no processo, em todo esse processo, desde o início até o final, ele vai estar sendo tratado de uma forma profilática, de uma forma preventiva, para que você possa enfrentar todos os passos dele. Era isso. Um forte abraço, saúde e sucesso a todos. Obrigado.